Olá, vamos começar mais uma aula de Direito Administrativo. Vamos falar de conceitos e fontes do direito administrativo. Imagine uma árvore. Ela tem vários ramos. Podemos dividir primeiro em dois ramos: o ramo do direito público e o ramo do direito privado. O ramo do direito público, ele também vai se dividir em vários outros ramos menores, como por exemplo, o ramo do direito administrativo e o ramo do direito previdenciário. E do lado do ramo do direito privado, podemos ter o ramo do direito do consumidor e o ramo do direito empresarial. E assim por diante. Então, o ramo do direito privado, ele regra relações privadas, as relações entre particulares. Quando você, por exemplo, vai fazer uma compra, vai assinar um contrato, vai tomar um empréstimo no banco, tudo isso é direito privado. Quando você lida com o Estado, vai solicitar uma aposentadoria, por exemplo, vamos estar falando de direito público, direito administrativo. É o ramo do direito público e você vai ter regras diferentes na relação do Estado e o particular. Por exemplo, a gente pode citar o interesse público em contrapartida ao interesse privado. Imagine que eu preciso desapropriar algumas casas para poder passar uma rua em uma cidade. Preciso fazer uma obra para passar uma rua maior, mais larga, mas tenho que desapropriar uma casa. O particular vem e fala que não quer ser desaproprie a casa dele, que você não pode desapropriar a casa. Nesse caso, vai prevalecer o interesse público, o interesse da coletividade. Vamos ver um conceito de direito administrativo. Leandro Zanoni diz que, em sentido amplo, direito administrativo é o ramo do direito público interno que visa a satisfazer os interesses da coletividade de forma direta e concreta. Veja, é um ramo do direito público interno, diz respeito às relações dentro do país. Não é a relação com o exterior, é um direito público interno que visa satisfazer o interesse da coletividade e que o interesse público prevalece sobre o interesse privado, como por exemplo a desapropriação. Um outro conceito é o da Maria Silvia Zanella de Pietro, que fala: o direito administrativo é o ramo do direito público que tem por objetivo os órgãos, agentes e pessoas jurídicas administrativas que integram a administração pública, a atividade jurídica não contenciosa que exerce e os bens que se utiliza para a consecução de seus fins de natureza pública. O direito administrativo é o ramo do direito público. É uma ciência autônoma, assim como o direito previdenciário também é uma ciência autônoma. O direito administrativo, você tem conceitos próprios, tem princípios próprios, termos próprios. É um direito autônomo. No direito administrativo, vamos estudar seus órgãos, os agentes, as pessoas jurídicas administrativas, as autarquias, o funcionamento das autarquias, o funcionamento das fundações, os órgãos públicos, como a Receita Federal, os agentes, como servidores de cargo efetivo, os servidores em comissão, que integram a administração pública. E é uma atividade jurídica não contenciosa, que exerce e os bens de que utiliza para a consecução dos seus fins de natureza pública. Lembrando que a administração pode às vezes agir como privado. Quando ela faz uma compra, quando ela vai alugar uma casa para instalar um órgão público, uma repartição. Então, em alguns casos, a administração pode usar o direito privado. Não está restrito às relações jurídicas regidas pelo direito público.
lembrando que o direito administrativo visa a tutela dos interesses públicos em detrimento dos interesses privados. O direito administrativo, como ramo autônomo, tem como finalidade disciplinar as relações entre as diversas pessoas e órgãos do Estado, bem como entre estes e o administrado. Vamos falar de fontes do direito administrativo. De onde vêm as regras do direito administrativo? Vamos ver que essas regras vêm das leis, e das leis em sentido amplo, da Constituição, que na hierarquia vai estar lá em cima. Você tem as leis delegadas, leis ordinárias, leis complementares, medidas provisórias, todas ali, no mesmo patamar, debaixo da Constituição. Você tem também os atos normativos, como instrução normativa, decretos, portarias. Além das leis, você vai ter abaixo das leis, em sentido amplo, a doutrina. Doutrina é aquilo que acabamos de ler, por exemplo, da de Pietro. É o que os estudiosos do direito pensam e conceituam, e o que pensam a respeito de determinados temas dentro do direito. Temos a jurisprudência. A jurisprudência são decisões reiteradas de tribunais superiores. Também temos os costumes, que também são fontes do direito, e os princípios gerais do direito. Na próxima aula, continuaremos com os nossos estudos do direito administrativo. Até lá!